seja muito bem-vindo em nome de Jesus ao nosso tempo de mesa, um momento onde juntas nós vamos meditar versículo por versículo na palavra de Deus. E eu quero convidar você hoje para meditar junto comigo no capítulo 39 e 40 do livro de Jó. Vou utilizar para meditar junto com você essa tradução da Bíblia, que é a tradução Nova Bíblia Viva, uma tradução acessível, com um vocabulário muito próximo da forma como a gente se comunica. Você vai perceber que a meditação vai fluir com facilidade. E eu recomendo muito essa tradução se você está em busca, né, de meditar mais nas escrituras e talvez a tradução que você tenha ela seja um pouco mais desafiadora, né, de você compreender. Essa tradução você vai perceber que o entendimento vai ser bem mais facilitado. Então abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jó, capítulo 39 e capítulo 40. Nós vamos ler esses dois capítulos hoje, versículo por versículo. Sejam todas muito bem-vindas. Às vezes eu ligo aqui a live e o Instagram me sabota, né? Começa a rodar aqui, começa a travar. Então fui lá, reiniciei e agora em nome de Jesus vai dar tudo certo. Estejam comigo em espírito de oração para a gente conseguir fazer a live até o final. Não ter nenhum impedimento em nome de Jesus. E antes da gente começar, vamos fazer uma oração para consagrar o nosso encontro de hoje ao Senhor. Toda vez que você for meditar na palavra, não tente meditar sozinha, na força do seu próprio entendimento, se apoiar no seu próprio entendimento, mas convide o Espírito Santo de Deus para te guiar e te levar ao pleno conhecimento da verdade, para Ele ministrar ao seu coração aquilo que os céus querem, né, que você tenha conhecimento nesse dia. Né? Hoje tem um maná fresco do céu que vai ser servido aqui para nós nesse tempo de mesa e que você possa estar atenta, né? Se permitir ser ministrada, confrontada pela palavra em nome de Jesus. Pai amado, obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nessa manhã. Como é bom, Senhor, como filhas, nos assentarmos à mesa contigo. Obrigada, Senhor, por reservar esse espaço à mesa para nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos rejeita, o Senhor nos ama, Pai. E apesar de nós não merecermos, o Senhor nos escolheu para estar aqui nessa manhã. Pai, nós entendemos que nós precisamos mais de Ti, nós precisamos aprender mais da Tua palavra e estamos aqui, Senhor, com o coração aberto para receber uma ministração, uma direção que só o Senhor pode nos dar. Me usa, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para que eu possa servir, Senhor, as Tuas filhas com excelência, de uma maneira que Te honre e Te agrade e que glorifique o Teu nome. Pai, que o Senhor tome a direção desse estudo, que o Senhor invada agora cada lar aqui representado, que Teu Espírito Santo preencha cada cômodo, cada coração, nos envolva, Senhor, com a Tua presença e nos dê condições de receber a Tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus eu oro e consagro a Ti esse encontro. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá, Jó 39, a gente viu nos capítulos anteriores, né, que Jó, ele estava buscando, né, uma resposta do Senhor. Então Deus usa os amigos, depois usa Eliú, que era um jovem, para poder confrontar Jó e dizer, olha Jó, no meio do sofrimento Deus fala conosco. A questão é que às vezes no meio do sofrimento a gente quer ouvir Deus da forma que a gente quer. Né? Então tem uma arrogância, Deus tem que falar comigo através da pessoa X, da situação X. E Deus, ele fala com a gente da forma como ele bem entender. Pode ser sonho, pode ser através de uma outra pessoa que você nem imaginava, pode ser um outdoor na rua, pode ser a palavra, pode ser no seu tempo de oração, pode ser através dos seus pensamentos. E Deus, ele está sempre conosco, em todos os momentos, principalmente no dia difícil, né? No dia da dor. E aí, nesses momentos, a gente é tentado a dizer que Deus está longe, mas Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus de perto, Ele é um bom Pai e nos ama. E aí, então, Deus, de repente, começa a responder Jó. Mas Ele começa a repreender Jó e trazendo consciência para ele que ele não deve questionar, mas ele deve confiar no dia difícil. No dia difícil, no dia da adversidade, na hora do vale, na hora do deserto. Nós não devemos questionar. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Deus não sabe errar. Tudo que Ele faz com propósito. Ele não perdeu o governo, Ele não perdeu a direção. Né? Tudo está sob o governo dEle. Foi dada a Jesus toda a autoridade na terra, no céu e embaixo da terra. Então nós precisamos confiar. Como filhas, assim como um recém-nascido confia nos seus pais, nós precisamos reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas e sobre todas as circunstâncias, sobre todas as situações da nossa vida. Então, o Senhor, né, Deus, vai continuar falando com Jó e questionando ele.
Jó, é você que controla o tempo das cabras selvagens darem à luz? Então Deus vai começar a trazer consciência para Jó do quanto ele é inconsciente de tudo aquilo que Deus tem feito para ele todos os dias. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas a cada momento nós temos um nível de consciência, mas um nível enorme de inconsciência. Então, nesse momento, eu tô tendo consciência, eu tô concentrada aqui nessa live, tô olhando aqui pro meu computador, tô olhando pra minha Bíblia, sei que tem algumas coisas acontecendo aqui na minha casa, mas tem muita coisa que eu tô ignorando nesse momento e que eu não tô nem lembrando que existe ou que pode acontecer. Então, a todo momento eu tô num nível de consciência e num grande nível também de inconsciência. E Deus tá trazendo pra Jó, mostrando para ele o nível de inconsciência dele. Você está tão preocupada com a sua situação, com a sua circunstância, você está lambendo aí as suas feridas, você está murmurando, mas eu vou te mostrar o tanto que eu estou cuidando de você, o tanto que sou eu que sustento esse mundo com as minhas mãos. E às vezes a gente está preocupado com o boleto de amanhã, mas não está preocupado se vai ter ar no próximo instante. Por quê? Porque Deus está provendo para você. Você quer ver como Deus está cuidando de você nesse momento? Puxa o ar aí. Puxou o ar, consigo respirar? Deus está cuidando de você. E se você alinhar o seu coração com dele, as demais coisas também serão acrescentadas. É uma promessa. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. A Cislândia falou, não só de pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus. Exatamente. Nós precisamos encontrar no Senhor o nosso descanso. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ali é um lugar de conforto, de alento, de cuidado do Senhor. Então Deus vai falar com Jó, é você que controla o tempo das cabras selvagens darem à luz? É você que cuida das corças quando elas têm seus filhotes? Você sabe em que época elas têm as suas crias? Naturalmente elas se encurvam e dão à luz os seus filhotes e suas dores se vão. Seus filhotes crescem no campo aberto, ficam fortes e partem e não voltam mais. Quem deu liberdade ao jumento selvagem que corre veloz pelos campos? Quem soltou suas cordas? Quem lhe deu as planícies salgadas como lugar de habitação? Ele detesta a agitação da cidade, não pode ser domado, nem obrigado a levar a carga. Ele prefere a liberdade dos montes, onde procura o capim para se alimentar. Por acaso o boi selvagem trabalha para você como um boi manso? Por acaso ele vem passar a noite no curral? Você pode usar um boi selvagem para puxar o arado e preparar a terra? Você confiaria num boi selvagem só porque ele tem tanta força? Deixaria seu serviço por conta dele? Versículo 12. Você espera que um boi selvagem recolha o seu trigo e o leve ao celeiro? A avestruz bate as asas contente da vida, mas ela não tem asas e plumagem como a cegonha. Ela põe seus ovos na areia e nem se dá ao trabalho de chocar, deixa o calor do sol chocar os ovos, sem pensar que eles podem ser esmagados ou comidos pelos animais selvagens. Ela não cuida de seus filhos com amor, parece até que os filhotes não são dela, e não se importa com seus esforços sejam inúteis. Isso porque Deus não deu sabedoria e inteligência aos avestruzes. No entanto, quando se trata de correr, as avestruzes riem do cavalo e do melhor cavaleiro. Por acaso foi você quem deu forças aos cavalos? Foi você quem colocou no pescoço dos cavalos aquela crina bonita? Foi você que deu ao cavalo a capacidade de saltar como um gafanhoto? E quando ele respira fortemente depois de um galope, assusta as pessoas com seus rinchos? Antes da batalha, ele cavouca a terra com os cascos, mostra com prazer a sua força e está pronto para o combate. Ele não se espanta, nem sente medo, não recua quando as espadas brilham à sua volta, quando as flechas assobiam e as lanças e dardos flamejantes passam com seu brilho sobre a sua cabeça. Com gana ele galopa furiosamente em direção ao barulho da batalha, não consegue esperar o toque da corneta. Ao ouvir a corneta de guerra, ele relincha. De longe sente o cheiro da batalha e ouve o barulho dos homens em luta. Por acaso foi a sua inteligência que ensinou o falcão a alçar voo e estender as suas asas rumo ao sul? Uau, que confronto! Imagina Deus aparecer para você e te questionar, né, no detalhinho ali. Você sabe das coisas? Você tem uma ideia melhor de como eu deveria ter agido na sua vida? Por acaso você sabe de todas essas coisas? Reconheça a soberania de Deus sobre a sua vida. Não nos cabe
questionar o nosso trabalho, né? A nossa missão, a nossa função, o nosso posicionamento como filhas. É depender do Senhor. Quando nasce um recém-nascido, ele depende do pai e da mãe. Ele chora, como diz assim, olha, se você não cuidar de mim, eu vou morrer. Se você não me alimentar, se você não me colocar para descansar, para me trocar, eu vou morrer. E a Bíblia fala que nós devemos ser como crianças, né, para a gente acessar o reino dos céus. Então nós precisamos estar num lugar de dependência. O que a Bíblia nos ensina? Não andeis preocupados, ansiosos por coisa alguma. Um bebê, ele não anda preocupado, ansioso, ele só descansa, ele só depende. E nós precisamos nos colocar nesse lugar de humildade, de entregarmos o controle nas mãos do Senhor. Pega o controle aí, tô aqui com o controle do meu ar-condicionado, entrega o controle nas mãos de Deus, deixa Deus ser Deus na sua vida, deixa Deus te surpreender com algo novo, deixa Deus ir além das suas expectativas, porque o nosso Deus é o Deus do infinitamente mais, Ele faz infinitamente mais além do que nós pedimos ou imaginamos, e por isso você precisa pedir, você precisa imaginar coisas boas. Mas o que acontece? Talvez você está tão ensimesmada que você só pede e imagina coisas ruins. Quando você ora, você não ora com a motivação de conhecer o coração de Deus, de se relacionar com Ele, de se tornar amiga de Jesus. Quando você ora, você tem entrado no seu quarto de oração para fazer orações de lamento, para reclamar de tudo que você está vivendo, reclamar do seu marido, reclamar dos seus filhos, reclamar do seu trabalho, reclamar do Brasil, reclamar da política. Senhor, até quando todo sofrimento? Não suporto mais tanta luta. Fazendo só oração de lamento, nós temos que entrar na presença de Deus primeiro, com a nossa motivação para nos relacionar com Ele, para nos tornarmos amigas de Jesus. Boa parte, se não 100% das pessoas que procuram terceiros para orar por elas, é muito bom ter alguém que intercede por nós. Isso é legítimo, é poderoso. A intercessão é a oração que move o coração de Deus. Mas eu vejo que a maior parte das pessoas que pedem oração é porque, na verdade, elas não têm um relacionamento com o Pai. Então, elas precisam de alguém que tenha um relacionamento porque elas se sentem indignas de estar na presença de Deus. E não é certo você viver assim. Você precisa todos os dias desenvolver um hábito de estar na presença de Deus para que no dia mal, no dia da angústia, você não dependa de terceiros para se achegar diante do Senhor. Porque você é conhecida ali, você tem intimidade. E quando você precisa de algo, você não vai pedir para um desconhecido, você vai pedir para as pessoas mais próximas a você. Então você precisa desenvolver um relacionamento de perto com o Senhor. Então talvez você tenha sempre pedido oração porque você não tem um relacionamento. E Deus quer você. Ele não quer os seus rituais. Ontem a gente estava no encontro da noite das amigas de Jesus, a gente tem uma comunidade fechada. E uma das irmãs estava lá comentando, né, que ela se sabota muito, ela começa a fazer o devocional, ela começa a ter constância na meditação da palavra, faz 1-2 dias e depois para, não consegue mais. Por quê? Porque ela tem uma cobrança interna muito grande de quando ela vai orar, ela diz que se não for de joelho não serve, se não for tantos minutos não serve. Ou seja, ela mesma está colocando bloqueios. E como é que a gente inicia um relacionamento? É aos poucos e no começo é estranho. Se você for vir conversar comigo pela primeira vez, não vai fluir. Eu não sei do que você gosta, você não sabe do que eu gosto. Então vai precisar ter o quê? Dedicação de tempo, investimento de tempo pra gente se conhecer, pra gente começar a se gostar e pro relacionamento começar a fluir, ser leve. E a gente quer entrar primeira vez diante do Senhor e quer falar por horas. Então Deus não quer rituais, Deus quer você ali no secreto. Quantas vezes eu entrei diante do Senhor e só fiquei em silêncio? E como eu fui ministrada, como Deus falou comigo. Quantas vezes eu entrei na presença do Senhor e a minha oração era só um soluço chorando. E eu creio no que diz a palavra, que o Espírito Santo vem e Ele pega e traduz os nossos gemidos inexprimíveis e leva até o Pai. Quantas vezes eu entrei também sem saber o que falar, mas porque eu estava ali, querendo desenvolver um relacionamento, o Espírito Santo vem e começou a ministrar os assuntos que eu tinha que falar com meu Pai. Então, em nome de Jesus, que você se posicione, que você desenvolva um relacionamento com seu Pai. Então, muitas vezes a gente fica dependente, né, de outras pessoas fazerem por nós o que está disponível para você
Qualquer momento, Deus está disponível. Ele podia fechar, né, uma janela de tempo e falar assim, não, vocês só vão conseguir me encontrar às 3 da manhã. E aí você podia até ter uma desculpa, né? Poxa, eu trabalho tanto, 3 da manhã eu tô dormindo, ou então 3 da manhã eu tô trabalhando e não dá. Mas não, Deus, ele se coloca disponível. O Rei do Universo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se coloca disponível para você. Qualquer momento ele tá online e ele visualiza a sua oração, a sua conversa. 7 dias por semana, 24 horas por dia, ele tá lá. E você tem desprezado, rejeitado esse tempo a sós com ele. A pessoa mais importante do universo está disponível para você e você rejeita. E outras pessoas que não são nada, você tá lá querendo atenção. Então, em nome de Jesus, que você desperte enquanto é tempo, pare de fazer orações de lamento e comece primeiramente a desenvolver um relacionamento com Deus. Porque no dia que você precisar entrar na presença de Deus para apresentar as suas necessidades, você tem intimidade, você tem acesso, sua voz já é conhecida no céu, sua voz tem importância no céu, mas ela precisa também ser conhecida lá. Lá em Mateus 6, vai falar que quando você orar, você deve entrar no seu quarto, fechar a porta, e o Deus que te vê no secreto vai te recompensar. Deus tem te visto no secreto? Ele tem te visto por lá? Porque é Ele que vê no secreto. Né? Você pode falar pra mim que tá, mas eu não tenho como saber, mas ele tem. Ele conhece os corredores aí da sua casa. Então, nós temos buscado ao Senhor só pra pedir coisas pra nós ou pedir coisas pra pessoas que nós amamos, mas o principal é você buscar o Senhor pra se relacionar com Ele. Isso fala muito sobre o seu coração. E se talvez você tá constrangida diante dessa palavra, entra na presença do Senhor e pede perdão, fala, Pai, eu quero ter a alegria de estar na sua presença, eu não quero entrar aqui só para pedir coisas, mas eu quero ter a alegria de te conhecer, de mergulhar profundo em Ti, de ter experiências contigo, eu quero te reconhecer em todos os meus caminhos, eu quero caminhar contigo todos os dias e não só nos momentos de necessidade. A maioria das pessoas ou fazem oração de lamento ou oração de sobrevivência, né? Ou entram sempre na presença de Deus para reclamar, para chorar as pitangas, ou entra diante de Deus só quando precisa de algo urgente. Senhor, corre aqui porque é urgente. E nós precisamos primeiramente desenvolver um relacionamento com Ele. Ele nos chama para um relacionamento. Então, Deus está confrontando o Jó aqui, né? O que você sabe sobre tudo que eu estou fazendo? Por que você ousa questionar a minha sabedoria, né? Se eu te formei, se você é um ser natural e eu sou um ser sobrenatural, a gente tem que reconhecer que nós somos limitadas, nem tudo a gente vai compreender o porquê. Nós temos uma mente natural e Deus, ele é sobrenatural. Não tem como eu pegar uma formiga, colocar aqui e explicar para ela o que está acontecendo aqui. Ela não consegue discernir. Da mesma forma, tem coisas que são maravilhosas demais para nós conseguirmos compreendermos com o nível de entendimento que nós recebemos do Senhor. E é por isso que nós temos que caminhar na dependência. Assim como um bebê. Um bebê, ele não tem um entendimento do que o pai e a mãe estão fazendo. Mas ele tem que confiar. Ele tem que viver na dependência. E nós precisamos viver na dependência. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Aí ele diz aqui no versículo 26, né, do capítulo 39. Por acaso foi a sua inteligência que ensinou o falcão a alçar voo e estender as suas asas rumo ao sul? É por sua ordem, Jó, que a águia voa bem alto e faz seu ninho no alto dos rochedos? Ela vive no penhasco, constrói o ninho num lugar bem seguro e ali passa a noite? Lá de cima ela avista suas vítimas por mais longe que estejam? Ela alimenta seus filhotes com carne e sangue que ela tira de animais mortos? E aí agora a gente vai entrar no capítulo 40. O Senhor continuou falando com Jó. Por acaso você ainda quer me criticar? Então Deus estava trazendo ali para ele consciência de quão limitado ele era e de quão cuidadoso é o nosso Deus. Todos os dias ele prepara um dia maravilhoso para nós nos alegrarmos nele e nós insistimos em sermos rebeldes, desobedientes e viver em si mesmada, focado nos problemas. A palavra é muito clara, alegrem-se sempre no Senhor. Mais uma vez, repito, alegrem-se. Então, viver alegre, se alegrar é um mandamento.
Ah, mas como que eu vou me alegrar se minha vida tá um caos? Conserta a sua vida com o Senhor. E não é se alegrar pelas coisas que estão acontecendo, mas se alegrar no Senhor, porque você tem um Pai que cuida de você e porque você tem promessas, mais de 8.000 promessas na palavra e que diz que todas as coisas cooperam para o seu bem. Então não queira fugir da dor, do sofrimento, porque a dor e o sofrimento eles estão te moldando, estão te aperfeiçoando para você viver algo novo. Essa dor, esse sofrimento de Jó estavam trabalhando nele algo novo, um novo nível de intimidade, um novo nível de unção. Aqui no capítulo 42, Jó vai dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, antes da dor, antes do sofrimento, eu te conhecia só de ouvir falar, e agora os meus olhos te veem. Então, o Senhor continua falando com Jó: por acaso você ainda quer me criticar? Ainda quer desafiar o Deus Todo-Poderoso? Que responda a Deus aquele que o acusa. Então, Deus está ali simplesmente dizendo para ele: e aí? O que você tem a me dizer? Depois de eu te fazer essas perguntas, quem é você, né, na fila do pão? Onde você estava, né, quando eu criei todas as coisas? Onde você estava enquanto eu estou sustentando todas as coisas, provendo todas as coisas? E aí Jó responde a Deus e humilha-se perante dele, no versículo 3. Então Jó respondeu ao Senhor: eu sou indigno. Não mereço falar com o Senhor, ó Deus. Nunca poderia responder aos seus argumentos. Já falei demais contra o Senhor. 2 vezes até ficarei calado. De dentro da tempestade, o Senhor falou a Jó: prepare-se como um simples homem, pois ainda tenho outras perguntas a fazer e quero que você me responda. Você ainda vai querer colocar em dúvida a minha justiça para demonstrar que você é justo? Você ainda compara a sua força com a de Deus e a sua voz pode trovejar como a dele? Então vista-se de glória e grandeza e enfeite-se com majestade e honra. Use a sua grande ira e olhe para os pecadores orgulhosos e dê a eles o castigo merecido. Sim, humilhe os orgulhosos e destrua os perversos onde eles estiverem. Destrua e enterre juntos o orgulhoso e o perverso. Então eu mesmo reconhecerei que você tem poder e justiça para salvar-se sozinho. Observe bem o bimote. Eu criei esse animal quando criei você. Ele come ervas como boi. A força dele está nos seus lombos, nos músculos da sua barriga. O bimote era tipo um hipopótamo. Deixa eu ver aqui onde eu parei. A sua cauda, versículo 17, balança como cedro. Os tendões das suas pernas são duplamente trançados. Os seus ossos são duros como bronze. O seu esqueleto firme como se fosse feito de ferro. Ele é minha obra-prima. Só eu, o seu Criador, sou capaz de vencê-lo. Ele come o capim que nasce nos montes, onde pastam felizes os animais selvagens. Ele se deita debaixo das plantas que nascem nos rios e lagos e se esparrama no lodo e na lama. Os lotos e juncos lhe dão sombra quando se deita e ele não fica em dificuldade quando os rios transbordam, nem mesmo quando há terríveis enchentes no Rio Jordão. Então o que Deus está falando aqui para Jó? Se você passar a contemplar a natureza, se você passar a contemplar, né, o seu semelhante, o seu próximo, se você trouxer à memória aquilo que te dá esperança, lembrar de tudo que eu já fiz, se você tiver um diário de oração, né, onde você registra as suas experiências com o Senhor, você vai se tranquilizar, você vai saber quem eu sou. Eu sou o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Eu não sou homem para que minta, não sou filho do homem para que me arrependa. Eu estou no controle de todas as coisas, eu não sei errar, confia em mim, dependa de mim. Eu sou seu pai, seja minha filha. E muitas vezes a gente não quer viver na dependência, a gente quer tudo do nosso jeito. Então o Senhor está nos chamando hoje para descansar nele, para confiar nele, para entregar o controle nas mãos dele, para parar de se preocupar com o amanhã, para parar de se preocupar com aquilo que não está no seu alcance, mas para viver na dependência do Senhor, para de fato confiar, para ser paciente. O que é a paciência? Né? A paciência é esperar sem se desesperar. E a paciência é um fruto do Espírito, não é seu, né? É dele, só que você tem que aprender a desenvolver. Eu tô começando a ficar angustiada, mas eu vou escolher esperar confiantemente no Senhor, porque eu sei que os que olham para Ele estão radiantes. Nele não há frustração. Salmo 40, né? Vamos ler o que diz o Salmo 40? Abra aí, Salmo 40 na sua Bíblia.
Salmo 40, esperei com confiança pela ajuda do Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu pedido de socorro. Você tem que declarar isso para sua alma, quando ela está abatida, quando ela está angustiada. Ó minha alma, por que estás aflita, né? Está lá no 42, se eu não me engano. Deixa eu ver. No 43. Salmo 43, 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão desanimada? Espere em Deus, pois nós ainda o louvaremos. Ele é o nosso Salvador. Então você vai ter que pregar para suas emoções. Fala assim, as nossas emoções, elas são flutuantes. Elas são voláteis, mudam o tempo todo. Uma hora, no mesmo dia, eu posso ficar muito alegre, depois muito triste, depois mais ou menos. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então vale a pena colocar sua confiança no Senhor. Confia no Senhor, dependa dele. Olha o que diz o Salmo 40. Esperei com confiança pela ajuda do Senhor. O que é esperar com confiança? Sem desesperar, sem duvidar, crendo. Tudo é possível. Aquele que crê será feito conforme a sua fé. O que você está acreditando? Porque ter medo, duvidar é ter fé ao contrário. É esperar algo ruim. Dá o mesmo trabalho, esperar algo ruim, esperar algo bom. Então, em nome de Jesus, vive uma metanoia. Dê uma volta aí, uma meia volta, 180 graus. Porque se você der uma volta 360, você para no mesmo lugar. Então, dá uma volta 180 graus. E viva uma metanoia. Viva Romanos 12, 2. Não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas renove a sua mente, muda a sua forma de pensar, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para sua vida. Então não vai adiantar você se desesperar, não vai adiantar você se jogar no chão, gritar, se vitimar. Nessa semana eu aprendi uma nova definição para a pessoa vitimada, pessoa que se faz de vítima. Vítima qualquer um pode se tornar, né? Porque a vítima vem um acidente e ela se torna uma vítima. Então eu estou caminhando pelas ruas, vem um carro e me atropela. Fui uma vítima daquele acidente. Mas a pessoa vitimada é aquela pessoa que não quer sair do acidente. O acidente já aconteceu há 10 anos e ela continua presa naquele acidente. Onde ela vai, ela conta daquele acidente. Então eu vou lá na casa da Georgina e falo assim, Georgina, você sabia que a Gilvaneide me atropelou? Aí eu vou lá na casa da Cislândia e eu falo, Cislândia, você sabia que a Gilvaneide me atropelou? E a minha comunicação é só essa. Eu tô todo dia atualizando o meu presente com o meu passado. Toda vez que eu trago o meu passado, que eu penso ou falo sobre ele, ele vira o meu presente. E é por isso que você tá sempre vivendo as mesmas coisas. Você tá presa na sua própria comunicação, nas suas próprias palavras. Porque Provérbios 18, 20 é um princípio, diz que nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras. Então, se eu tô sempre falando de quem foi mal comigo, de quem foi injusto comigo, de quem não me ajudou, isso não tá lá mais no passado. Eu trouxe agora de novo aqui, eu falei de novo. E nós precisamos renovar nossa mente. Nós precisamos chamar à existência aquilo que não existe como se já existisse. Nós precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. Como falar para todo mundo que eu fui atropelada e que foi injusto vai me dar esperança? Eu preciso sair desse acidente. Então a pessoa vitimada é a pessoa que não quer sair do acidente. Ela foi atropelada e ela quer ficar para sempre lá no acidente. Para sempre. A Lana perguntou Provérbios 18, 20, Lana. Nessa tradução aqui em NBV, nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras. O que você fala acontece, o que você fala é um decreto no mundo espiritual. Por quê? Porque você tem uma identidade. Você é filha de Deus, a imagem e semelhança do Deus vivo. As suas palavras não são só palavras, você é embaixadora do reino de Deus. Quando você fala, você está dando legalidade para o Espírito Santo agir ou para as trevas agirem na sua vida. E é por isso que quando a gente fala sem sabedoria, a gente precisa gerar consciência e pedir diante de Deus que sejam canceladas aquelas palavras que a gente lançou sem entendimento, sem sabedoria, sem talvez conhecer esse princípio de Provérbios 18, 20. Então, Salmo 40, aí você tem que recitar isso para sua alma, você tem que pregar para sua alma. Esperei com confiança pela ajuda do Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu pedido de socorro. Ele me tirou do fundo de um poço de desespero e medo, de um atoleiro de lama. Ele me fez andar sobre uma rocha
e firmou os meus passos. Colocou uma nova canção na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Deus quer colocar uma nova canção. Para de repetir o disco, sai do acidente, se levanta em nome de Jesus como uma mulher posicionada, sábia. Viva o que diz a palavra. Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Esqueça do que passou. O que passou, passou. O passado passou. Se você continuar atualizando, ele se torna seu presente. Você quer continuar vivendo essa dor? Foi tão ruim, você quer continuar? Não parece que foi tão ruim? Isso, Patrícia, Salmo 40. Então, em nome de Jesus, que você viva na dependência do Senhor, que você tenha um relacionamento com Ele, que você confie nele, que você entregue. A melhor coisa que você pode fazer com o seu passado é entregar nas mãos do Senhor. Porque o passado, ele passou, não tem mais como alterar, não tem nada que você possa fazer para alterar. O passado, ele serve como aprendizado. É só para você aprender com o que passou. Mas você tem que prosseguir para o alvo. Deus tem um vinho novo para você, mas a Bíblia fala que não se deita vinho novo. O vinho representa uma nova alegria. Bênçãos, novas bênçãos, novo futuro, uma nova visão. Não se entrega uma nova visão. Não se entrega um vinho novo para um odre velho, para uma estrutura velha, presa no passado. Então, em nome de Jesus, se liberte. Não é sentimento, é decisão. É a partir de hoje você mudar a sua comunicação. Eu estou esperando um vinho novo do Senhor. Algo lindo vai acontecer. Algo maravilhoso vai acontecer para mim hoje. E algo maravilhoso vai acontecer através de mim hoje. Eu não só vou receber uma bênção, mas eu vou ser uma bênção na vida de alguém. Eu vou ser uma bênção na vida de alguém. Você pode fazer a diferença onde você passar. Não é só você esperar dos outros. Isso é um comportamento vitimado. Quando você faz pelo outro, o Senhor cuida de você. Então você pode estar aqui com o coração quebrantado. Mas daqui a pouco você sai daqui e você vai interceder por alguém. E assim você vai remir o seu tempo. Porque Deus vai olhar e falar assim: olha só. Olha lá a Cislândia. Ela tá passando por um monte de conflito. O coração dela tá apertado. Mas ela tá lá na brecha pela amiga dela. Então que vocês tenham um coração amoroso, um coração intercessor. Para de olhar para os seus problemas como se fosse um bicho papão, como se fosse um filho único. Só você tem problema, só tudo de ruim acontece com você. Você pode ter certeza que o que você está vivendo hoje é o sonho de muita gente. Talvez o que você está chamando hoje de deserto, o que você está chamando hoje de dor, o que você está chamando hoje de angústia, de dificuldade, é o sonho de muita gente. Muita gente gostaria de ter exatamente o que você está tendo agora e você não está dando valor, está só focando naquilo que falta. E a palavra de Deus diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito vai ser colocado. Mas se você não consegue reconhecer nem o que você recebeu, por que você vai receber mais? Se você tem um filho, uma filha, você dá um brinquedo para ele. E aí ele joga ou quebra tudo, não dá importância. Você, se for uma boa mãe, você não vai dar outro quando ele pedir. Por quê? Porque ele não soube administrar aquilo que você deu para ele com tanto carinho. Então ele precisa aprender a cuidar daquilo que ele tem, a ter alegria com aquilo que ele tem, para que ele possa receber mais. Aí ele está preparado. Então, às vezes você quer prosperar e, não sei o que acontece, Ana, tá tudo travado. Você está cuidando daquilo que você já tem. Você está agradecendo por aquilo que você já tem. Quando você agradece, a graça desce. Se você já meditou naquela passagem quando Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos, Jesus sempre pergunta o que é que você tem. E às vezes o que você vai ter é um coração grato. Mas trazem ele para ele, né? A marmita de um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, que ele se preparou para estar ali e a multidão não. Então, Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos e ele parte e agradece. Ele apresenta aos céus e agradece. E aí quando ele apresenta aos céus, consagra o Senhor aquilo que ele tem e agradece, acontece uma multiplicação e uma multidão com 5.000 homens, fora mulheres e crianças, são alimentadas e ainda sobram 12 cestos com apenas 5 pães e 2 peixes. Então, em nome de Jesus,
agradece o que você tem. Se você quer viver um romper, se você quer viver um desatar das bênçãos do céu sobre a sua vida. Talvez você quer uma casa melhor, mas você não está cuidando da sua casa. Tá tudo imundo, as gavetas desorganizadas, ninguém acha nada. Entra dentro dessa sua casa, é um peso, é um desconforto. Não é aquele lugar que você senta e que dá alegria, que, nossa, que bom que eu cheguei na minha casa. Não, você, ai meu Deus, eu não acredito que eu cheguei aqui, olha quanta coisa tem pra fazer. E não é porque você não tem tempo, não. É porque você tá só desorganizado nas suas emoções e isso tá refletindo do lado de fora. Os nossos resultados externos é o nosso eu empurrado pra fora. O que você tá vivendo hoje, nesse momento, são as suas emoções empurradas pra fora. É o que tá aí dentro de você. Você precisa viver uma metanoia, renovar a mente com a palavra. Mas eu te pergunto, quanto tempo você tem parado para se alimentar? Para se nutrir com a palavra? Ou você só tem dado desculpas? Eu não consigo entender. Aqui nesse Instagram, já tem 2 anos que praticamente todos os dias eu sento aqui e medito na palavra. Aqui tem todos os salmos gravados, versículo por versículo. Tem Ruth, tem Esther, tem todos os provérbios, tem João, tem Tiago. Tem tudo aqui. Se tem uma coisa que a gente não pode fazer na nossa geração é dar desculpa. Porque se você quiser, hoje mesmo você pode assistir umas 10 pregações explicando no detalhinho qualquer assunto que você queira. É porque você quer viver em si mesmada. Você não quer mudança. Você quer só colo. E aí eu te pergunto, você quer colo ou você quer cura? Se você quiser cura, é aqui na palavra de Deus. Agora, se você quiser continuar dando volta no deserto aí, que nem o povo de Israel. O povo de Israel, Deus tirou eles do cativeiro. Eles eram escravos. Deus tirou eles da escravidão. Mas a mentalidade de escravidão, a mentalidade de escravo permaneceu neles. E por isso eles ficaram andando em círculos 40 anos e não chegaram a lugar nenhum. Então, muito provavelmente, você pode estar rodando em círculos por conta do seu modo de pensar. Dos óculos espirituais que você está olhando. Então, em nome de Jesus, ao invés de falar eu quero a cura, fala eu recebo a cura hoje. A partir de hoje eu me comporto como alguém curada. Como é o comportamento de alguém curada? Qual que é o problema que eu tenho? Quem é curada nessa área age como? Por exemplo, eu quero ser próspera financeiramente. Um exemplo. Como é alguém que é próspera financeiramente? Ela sai falando por aí que ela não tem dinheiro? Ela sai por aí maldizendo quem tem mais recursos que ela? Ela sai falando por aí que o pobre nunca tem vez? Coisas, né, absurdas que a gente fala sobre dinheiro. Então, assim como você pensa, assim é o que diz a palavra. Então, você não consegue sair, né, desse círculo, porque você não muda a sua comunicação. Primeira coisa para você viver em novidade de vida é mudar a forma de falar. Quem quer não tem. Fala, eu recebo a cura agora em nome de Jesus. Eu estou curada em nome de Jesus. Se posiciona. Que a sua comunicação, quando você se comunicar, você libere uma palavra de fé, de vida, profetiza. É isso aí. Renilda tá ali. Profetiza. No vale, né, no momento do deserto ali, no momento da dor, ou você é osso ou você é profeta. O que você é? Você fala sobre como você está ou você declara como você vai estar, como você vai ser? No vale da dor, ou você é osso ou você é profeta. E aí, você é osso ou você é profeta? Você tá só falando das circunstâncias ou você tá profetizando o que Deus vai fazer na sua vida? Porque nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras. Abra aí em Provérbios 18, 20. Vou abrir aqui com você. Esse é um dos textos da Bíblia que eu mais amo porque me confronta todos os dias. Provérbios 18, 20. Sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos. Versículo 21. A língua tem poder para construir ou destruir uma vida.
Quem usa bem suas palavras receberá seus benefícios. E aí? Você está usando bem suas palavras? Porque se você não estiver usando bem, você vai receber os benefícios do mesmo jeito. Suas palavras, elas estão construindo o seu futuro ou está destruindo a sua vida? As suas palavras são de esperança, de conforto, de consolo? Ou são palavras de dúvida, de medo, de escassez, de desconfiança, de desesperança, de vitimismo? Você quer saber como vai ser o seu amanhã? Basta prestar atenção no que você vem comunicado. O que você vem comunicando? Esse vai ser o seu amanhã. Então nós precisamos renovar a nossa mente. Porque todo pensamento, ele gera um sentimento e vai gerar uma comunicação, uma ação. Então se eu fico pensando muito no problema, eu vou sentir que tá tudo horrível e vou começar a falar, porque a boca fala do que o coração tá cheio. Mas se eu escolho nutrir a minha mente com a palavra de Deus, olhar as histórias da Bíblia, né, dos grandes servos de Deus que passaram sim por momentos difíceis, mas que Deus foi fiel, aí aquilo vai me dar esperança. E aí eu vou falar sobre a possibilidade de esperança. Eu vou declarar o que Deus vai fazer, o que Deus pode fazer, e não o que eu estou vivendo. Então, continuando aqui, Jó 40. Deus, no versículo 8, fala assim: você ainda quer colocar em dúvida a minha justiça para demonstrar que você é justo? Você ainda compara a sua força com a de Deus e a sua voz pode trovejar como a dele? Então vista-se de glória e grandeza e enfeite-se com majestade e honra. Use a sua grande ira e olhe para os pecadores orgulhosos e dê a eles o castigo merecido. Aqui eu já li, né? Eu estou na outra página. Versículo 24. Ninguém é capaz de prendê-lo quando ele está olhando, nem mesmo furar seu nariz com um anel de ferro e puxá-lo com uma corda. Então Deus está trazendo aqui consciência para Jó. Que não tem outro caminho. O caminho é a confiança, é a dependência de Deus. Sem Ele, você nada pode fazer. Não adianta você espernear, não adianta você se culpar, não adianta você praguejar, não adianta você reclamar, não adianta você não se conformar. Você precisa se arrepender e depender dele. Fala: Pai, eu não compreendo o que está acontecendo, mas eu escolho confiar em Ti. Porque o Senhor me formou com as próprias mãos. Lá no Salmo 139 fala que o Senhor escreveu a história da minha vida e colocou lá o seu nome. E eu tenho certeza que é uma história extraordinária. Me ajuda, Pai, a alinhar a minha vontade com a sua. Me ajuda, Senhor, a recalcular a rota, a entrar no centro da tua vontade. Me ajuda a reconhecer a sua voz. Me ajuda a ser obediente, a ser mansa, a ser humilde, a negar a minha carne. Me ajuda a deixar o passado no passado e a avançar para o que o Senhor tem para mim. Não dá para você avançar presa no que passou. Não dá. Então, em nome de Jesus, que você se abra para viver algo novo. E pensando nisso, né, em viver algo novo, no dia 2 e 3 de agosto vai acontecer a imersão Mulher Próspera. Essa aqui é a nossa apostila. O que é a imersão Mulher Próspera? São 2 dias onde nós nos reunimos dentro da plataforma Zoom, um ambiente fechado, e que nós vamos ser ministradas dos princípios da palavra de Deus para desatar uma vida abundante, para desatar as bênçãos de Deus sobre a sua vida financeira. Então você vai aprender com profundidade quais os princípios da palavra de Deus que você tem que aplicar na sua vida para você destravar as suas finanças. Porque quem cumpre princípios vive promessas. Então eu sou Master Coach, né, formada pela Febracis, e lá eu vou trabalhar tanto a sua consciência, desenvolver, né, o seu nível de consciência, o que você vem fazendo de errado. Vou trabalhar também as suas emoções, nós vamos ter ferramentas de alto impacto emocional, vou destravar uma visão extraordinária do futuro, nós vamos fazer exercícios de vaso, de visualização, vamos ter reprogramação também de memórias negativas relacionadas a finanças, relacionadas à escassez. Talvez você viu seus pais passarem por muita dificuldade, você está só repetindo um padrão. Nós vamos refazer, né? Vamos ressignificar as suas crenças limitantes. E nesses 2 dias, no sábado, começa às 9 da manhã,
A gente tem uma pausa para o almoço e depois a gente vai até às 18 horas. E no domingo, das 9 da manhã até o meio-dia. Nesses 2 dias nós vamos viver algo extraordinário. Essa já é a segunda turma. A Renilda tá aqui, né? Ela disse que ela fez a primeira turma, a Renilda ainda fez a turma gravada. Agora vai ser ao vivo, tá? Nós vamos estar do dia 2 e 3 ao vivo ali. Você vai poder tirar dúvida. Lá eu vou te ver, você vai me ver, você vai ter o microfone aberto. Vai ser um tempo incrível na presença do Senhor. E eu convido você para fazer parte. Se fizer sentido para você, digita aqui agora a palavra mulher. Digita a palavra mulher e você vai receber um link no seu privado para você fazer parte dessa imersão que vai acontecer dia 2 e 3 de agosto, sábado e domingo. E, Ana, eu não posso participar nesses dias. Não tem problema. Você vai poder acessar depois a gravação e assistir quando e onde você quiser. Inclusive, eu tenho certeza que você vai querer, né, assistir muitas outras vezes. Olha lá, a Cíntia também participou da última vez. E quantas coisas lindas Deus tem feito, né? Eu não sei se a Lídia tá aqui. A Lídia é uma amiga de Jesus. Ela entrou na imersão em fevereiro. A última que a gente fez foi em fevereiro. E a gente fez lá um exercício, né, de alto impacto emocional, de visualização da vida extraordinária. E ela trabalhava numa empresa como CLT. Só que na visualização, Deus mostrou pra ela que o sonho dela era ter uma loja de roupa. E de fato combinava tudo a ver com ela. Aí o que aconteceu? Depois da imersão, como ela começou a aplicar os princípios ali pra destravar, né, as bênçãos sobre a vida dela, o que começou a acontecer? A empresa mandou ela embora. Ou seja, Deus tirou ela da zona de conforto. Ela já estava tantos anos na empresa, a empresa mandou ela embora. E aí Deus falou pra ela, aí, ó, agora é pra você viver o seu sonho. E pra glória de Deus, ela está na loja dela maravilhosa, chama Pérola Store, ela é de Belém. Depois eu posso até compartilhar aqui. É uma pena que ela não tá aqui hoje. Ela deve estar trabalhando lá, fazendo os stories dela, gravando os looks. E que coisa linda que é quando você tá vivendo o seu chamado. E o chamado da Lid é vestir da forma mais linda possível as filhas do rei. Olha que chamado poderoso, né? Deixar as filhas do rei maravilhosas. E ela descobriu isso dentro da imersão e depois da imersão Deus foi trabalhando no coração dela e ela enxergou que quando ela foi mandada embora, na verdade era Deus desatando o futuro dela, desatando o propósito dela. Então, e tantas outras coisas, né? Às vezes a gente vem por conta da multiplicação financeira, né? De multiplicar em 2, 3, 4, 5, 10 vezes o que você tem de renda hoje. E de fato isso acontece, mas são desatadas tantas coisas porque a gente vai mexer em todos os alicerces da sua vida. A gente vai mexer em tudo. Você vai ver o quanto é profundo. O quanto é profundo. Nós vamos te ensinar coisas que você talvez nunca aprendeu em outro lugar. Então vai ser um romper do céu sobre a sua vida e não faz sentido você ficar de fora. Eu falei para as meninas já e vou repetir. Eu investi mais de 40 mil reais para ter acesso a esse conteúdo que eu vou compartilhar aqui para você por um valor muito pequeno, praticamente de graça. Você vai ter acesso também a essa apostila, vai ter acesso a uma comunidade lá no Telegram. Já tem várias amigas de Jesus lá, tá só faltando você. Então vem, já se posiciona, já reserva o seu lugar. Esse valor que vai estar aí nesse link, ele vai estar até só o dia 20. Depois do dia 20 vai ser o dobro do que tá aí nesse valor, tá bom? Então quando você acessar lá, saiba que até o dia 20 é esse valor. Depois ele vai dobrar o valor, para você mesmo se comprometer e fazer a sua inscrição, em nome de Jesus. Combinado? Você que ficou até aqui, dá aqui um abraço até o final, né? Como é bom estar aqui com vocês, eu gosto muito de estar aqui com vocês. E antes da gente se despedir, eu quero fazer uma oração pela sua vida, te abençoar o seu dia, a sua família, em nome de Jesus. Pai amado, obrigada, Senhor, por essa manhã que o Senhor ministrou aos nossos corações. Obrigada por ministrar, Senhor, por nos indicar e nos revelar, Senhor, os teus caminhos de sabedoria. Obrigada, Senhor, pela vida de cada uma das tuas filhas que aqui estão. Eu oro, Pai, para que elas sintam a Tua presença onde elas estiverem agora. Se sintam, Senhor, abraçadas por Ti, renovadas por Ti, em nome de Jesus. Eu oro também para que essa palavra não fique somente nesse momento aqui, mas que essa palavra caia, Senhor, numa terra boa, num solo fértil, num coração bom, onde essa palavra vai ter autorização, ó Pai, para se enraizar, frutificar e dar muitos frutos em nome de Jesus. Que essa palavra gere, Senhor, transformação em quem a ouviu. Que não fique só aqui nesse momento, ó Pai, mas que nós possamos ter uma colheita abundante de tudo aquilo que o Senhor ministrou em nós e que pode também ministrar através de nós.
Obrigada, Senhor, pela vida de cada uma que está aqui. Eu abençoo as tuas filhas em nome de Jesus. E eu peço, Pai, que as janelas do céu se abram sobre elas, que todos os recursos, todas as necessidades delas sejam atendidas agora em nome de Jesus, que elas recebam cura, provisão, libertação, que elas possam, Senhor, ser dirigidas a cada dia pelo Teu doce Espírito. Derrama sobre cada uma delas, Senhor, uma porção dupla de sabedoria, para que por onde elas passarem, ó Pai, elas possam exalar o bom perfume de Cristo. Essa é a minha oração, ó Pai, com coração grato por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua casa, sua vida. Em nome de Jesus, que você viva um dia de céus abertos. Que tudo que você fizer, você prospere, que você seja abençoado em nome de Jesus. Então viva esse dia com muita alegria, porque esse é o dia que o Senhor fez para você se alegrar nele. E até a próxima. Em nome de Jesus. Fica com Deus.